fenômeno musical que marcou uma geração. RBD surgiu no início dos anos 2000 como um furacão que conquistou fãs ao redor do mundo. Composta por Ana Ri, Dulce Maria, Maitê Perrone, Afonso Herrera, Christian Chaves e Christopher von Uckermann, a banda teve uma trajetória única que deixou marca inesquecível na história da música latina. O prólogo da história do RBD remonta ao ano de 2004, quando a novela mexicana Rebelde fez sua estreia. Concebida como um trama que explorava as complexidades da vida estudantil em uma escola de elite, a série não apenas cativou audiências com suas narrativas envolventes, mas também introduziu ao mundo um grupo musical que logo se tornaria uma sensação global. Dentro da trama, os 6 protagonistas deram vida ao grupo musical fictício RBD. No entanto, a fronteira entre a ficção e a realidade rapidamente se dissipou, à medida em que a banda transcendeu a tela da televisão e se tornou uma entidade musical genuína. A trilha sonora da novela, lançada como o álbum Rebelde, marcou o início meteórico da carreira musical do RBD. Músicas como Rebelde, Soy Rebelde e Salva-me não eram apenas parte integrante da trama, mas também invadiram as paradas de sucesso, consolidando o RBD como um fenômeno pop em ascensão. O público rapidamente se apaixonou, não apenas pelas personagens da novela, mas também pelos talentosos artistas por trás delas. A partir do lançamento do álbum de estreia, auto-intitulado Rebelde, o público respondeu de forma entusiasmada às canções cativantes e ao estilo rebelde e autêntico do grupo. Hits como Rebelde e Salva-me se tornaram hinos para os fãs, e o RBD conquistou o coração de milhões de jovens. Esse início não apenas lançou as bases para a trajetória musical do RBD, mas também estabeleceu os membros como ícones pop, preparando um terreno para uma jornada musical que transcenderia as fronteiras da ficção televisiva. O nascimento do RBD na novela Rebelde foi o ponto de partida para uma das maiores histórias de sucesso da música latina contemporânea. Com o lançamento do álbum homônimo Rebelde em 2004, o RBD não apenas consolidou sua presença no cenário musical, mas também se tornou um fenômeno cultural. O impacto das músicas ultrapassou as fronteiras da América Latina, conquistando admiradores nos Estados Unidos e em diversas partes do mundo. Rebelde, o álbum de estreia, não apenas era uma coletânea de canções cativantes, era uma trilha sonora que personificava a juventude, a rebeldia e as experiências universais dos jovens. A faixa título, com seu refrão inconfundível e batidas envolventes, tornou-se um hino instantâneo. Hits como Soy Rebelde e Salva-me não apenas dominaram as paradas musicais, mas também se tornaram símbolos de uma geração. O sucesso estrondoso do álbum inaugural foi apenas o começo. Os álbuns subsequentes, como Nuestro Amor, lançado em 2005, e Celestial, em 2006, solidificaram a posição do RBD como uma potência mundial. A capacidade única de mesclar pop, rock e elementos latinos, aliada às performances carismáticas dos membros, contribuiu para uma jornada de sucesso contínuo. As turnês mundiais do RBD foram verdadeiros eventos, lotando estádios e arenas ao redor do globo. A energia contagiante das apresentações ao vivo, combinada com a química única entre os membros, proporcionou aos fãs experiências memoráveis. O RBD não era apenas uma banda, era uma experiência que transcendia o convencional. A premiação constante, tanto nacional quanto internacional, atestou o impacto duradouro do RBD. O grupo não apenas conquistou prêmios importantes, como 2 indicações ao Grammy Latino, mas também deixou uma marca indelével na história da música latina, abrindo caminho para que outros artistas seguissem o seu exemplo. Este momento é marcado por uma ascensão meteórica, onde a banda não apenas lançou o estrelato, mas redefiniu os padrões da música pop latino-americana. O RBD não era apenas uma banda, era um fenômeno cultural que transcendeu fronteiras e deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Eram celebrações culturais pop. Os estádios lotados ecoavam os refrões das músicas do RBD, enquanto os membros carismáticos, como sempre, cativavam multidões com suas performances energéticas. À medida que o RBD atingia alturas imagináveis, a notícia do anúncio de separação em 2008
abalou os fãs e marcou o encerramento de uma era gloriosa. Os membros, decidindo buscar novos caminhos em suas carreiras individuais, deixaram para trás uma legião de fãs apaixonados e uma carreira repleta de conquistas. A decisão da separação foi marcada por uma mistura de emoções, tanto para os membros quanto para os fãs dedicados. Cada integrante, agora livre para explorar projetos pessoais, enfrentou o desafio de se distanciar do sucesso coletivo do RBD. A despedida, no entanto, não foi um adeus definitivo, mas sim um até logo, uma vez que a marca RBD permanecia eternamente viva na memória dos fãs. A história do RBD, que parecia encerrada em 2008, teve um capítulo surpreendente em 2020, quando os fãs foram brindados com uma notícia do retorno temporário do grupo para uma apresentação virtual intitulada Ser o Parecer. A revelação desencadeou uma onda de emoções entre os admiradores, marcando um reencontro há muito tempo esperado. Embora a reunião tenha sido recebida com entusiasmo, também trouxe consigo um toque de nostalgia agridoce, pois o retorno foi marcado pela ausência de Alfonso Herrera. Mesmo assim, uniram força mais uma vez para proporcionar aos fãs uma expectativa única e emocionante. Após a comoção do retorno virtual em 2020, a história do RBD entrou em um capítulo de reflexão sobre o seu legado. A influência cultural do RBD vai além da música, alcançando esferas como moda, comportamento e até mesmo questões sociais. A história do RBD é um reconhecimento de que sua influência é uma corrente contínua, que flui através das gerações. O RBD, com sua energia única e canções cativantes, transcende o tempo, deixando um legado que permanece tão vibrante quanto as melodias que o definiram. Este é o legado de RBD. Inscreva-se no canal e fique atento às próximas histórias.